Vamos de novo, mais uma live. Ao vivo outra vez. Vou acompanhar por aqui. Boa noite, pessoal. Vamos se achegando. Vou me organizar para assistir por aqui também, como de costume, deixar aberto no computador. Os que já estão chegando, uma boa noite. Vamos nos confirmando aí, como de costume, se está tudo ok. Som, imagem, sinal. Falando nisso, a minha internet deu uma oscilada. Eu ia reiniciar o modem e acabei me esquecendo. Ontem, na live de ontem, ela deu uma travada. Estava o tempo para chuva, essa função do tempo mais instável. Aí a internet acompanhou a instabilidade do tempo. Então, enquanto vão se achegando, já que está tudo certo, como sempre, solicitar aí que nos ajudem, né, a compartilhar, a convidar mais pessoas para terem acesso a esse material, essas informações que a gente vai passar aqui. Então, como eu sempre digo, se a pessoa não puder assistir, nos acompanhar em tempo real, aqui fica a notificação para que ela assista nas próximas 24 horas aí, que fica disponível nos stories. Então, enquanto vocês vão se achegando, façam o favor para nós aí de convidar mais pessoas, de repassar essas informações adiante aí. Enquanto a gente aguarda o nosso convidado que acabou de apontar na tela aí, né? Sempre que tem dia que tem convidado é quando eu geralmente termino a água do mate bem antes da live, né? Quando eu tô sozinho a água me acompanha até o final, mas quando tem convidado a coisa custa mais. Esperar aí o nosso convidado solicitar a participação. Olha, tem bastante gente chegando já. Passamos dos 70. Bastante gente conhecida também, gurizada que está nos acompanhando há dias. Não frouxa. Firme na pegada aí. Como sempre, uma satisfação pra gente. E o Antonioni metendo o vinho outra vez. Eu só de matilista e o Antonioni é a segunda live que ele aparece tomando vinho. Vamos ver se eu acho o nosso convidado aqui para dar uma pescada nele, que fica mais fácil, eu acho. Bueno, enquanto eu aguardo, o Rodrigo aí não apareceu para mim aqui para fazer o convite. Então, já vamos lembrando da agenda da semana, né, para a gente não ficar parado aqui só esperando. Então, hoje, terça-feira, nossa segunda live da semana, com o tema a demanda nutricional da cultura do arroz. E amanhã a gente entra novamente sozinho, para abordar o tema da adubação nitrogenada, falar de questões técnicas e operacionais. Esse adubo, a questão operacional é muito importante, inclusive questões de armazenamento vão influenciar diretamente na eficiência desse adubo depois na lavoura aí, por questões de armazenamento, questões operacionais vão influenciar diretamente na eficiência técnica dele. Tá? Na quinta-feira temos outro convidado, que é o Anderson Vedelago, para falar da demanda nutricional da cultura da soja. E na sexta-feira, fechando a semana, a gente aborda então o tema completamente operacional, que é as questões das terceirizações operacionais, os riscos e vantagens da gente fazer esse tipo de coisa, usar esta alternativa para as nossas áreas. Pessoal, já aproveitando, eu não consegui te achar, Rodrigo. Eu tentei te procurar por aqui e não consegui. Deixa eu tentar de novo.
Ele não tá te achando, Rodrigo. Sai e solicita de novo. E entra de novo que aparece a solicitação. Logo que tu entra na live aí, aparece a solicitação aí. Bom, enquanto a gente tenta resolver essa questão operacional da nossa live, a questão técnico-operacional, eu queria dar um recado já, adiantar um recado para vocês, na verdade, que eu ia falar mais no final. A questão da semana que vem, pessoal, que é a semana do nosso workshop em si, que vai ser uma aula mais completa, né, com apresentação de PowerPoint e tudo mais, vai demandar mais dedicação da minha parte. E outra, agora a gente aproveitou essa função da quarentena e o período de colheita, final de colheita das lavouras, aí, que os clientes estavam terminando de colher, para intensificar esse compartilhamento de informações, fazer essas lives quase que diárias. Tá? A partir da semana que vem a gente já tem alguns negócios para fazer para fora, para ir fazendo os fechamentos de safra, né? As colheitas encerrando, já fazendo os inícios de planejamento para a safra que vem. Aí, agora sim apareceu o nosso convidado. E então a tendência que eu estava falando... Safra, né? As colheitas encerrando já... Ó, tá com eco aí. Agora foi. Tá ouvindo bem? Me escuta bem, não? Sim, tranquilo. Tu tá me ouvindo? Show de bola. Aparece imagem para ti também. Pessoal de casa, tá tudo... Nos confirmem se está tudo ok, som e imagem, tanto minha quanto do Rodrigo. Esses dias na live com a Amanda só saía a voz dela, a Amanda não aparecia. Eu não consegui conectar pelo computador, Fabrício. Eu tô no celular, tá? Ah, sim, não, mas tem que ser pelo celular mesmo, por isso que não estava dando certo, então. Eu deixo o computador aberto aqui só para ir acompanhando o chat, as perguntas. Ó, o pessoal tudo confirmou que está certo. Beleza. Então, Rodrigo, eu estava só dando alguns recados iniciais aqui, tá? Vou só concluir o que eu estava falando e já faço a abertura da live aí para te apresentar e para a gente dar início à nossa conversa aí. Então, tá. Então, pessoal, para concluir, eu estava falando que a partir da semana que vem a gente já começa a fazer alguns planejamentos da safra que vem, já tem algumas saídas de campo, fora o workshop na quinta-feira, que eu disse que eu vou ter que me dedicar mais, porque tem que montar a apresentação de PowerPoint e tudo mais. Então, a tendência é que a gente vá diminuir a frequência das lives, do jeito que a gente vinha fazendo todos os dias durante a semana. Eu não vou mais conseguir fazer, vai começar a aparecer outras coisas, né, para a gente se envolver, muita questão de campo, inclusive, como eu já disse, dos planejamentos para a próxima safra. Mas a ideia não é parar. Eu vou me organizar para ver quantas eu consigo fazer por semana, mas no mínimo uma eu quero seguir fazendo, se der para fazer duas, melhor, tá? Então, dado esse recado inicial, vamos, como de costume, Dematilistas por aqui, buenas, meus amigos, por aqui Fabrício Marques, Pedra Moura, consultoria agropecuária. Estamos dando início ao 19º episódio da nossa série de lives Pedra Moura Entrevistas. Essa série que tem como objetivo trazer convidados e temas específicos do universo da integração lavoura-pecuária em terras baixas para que a gente possa abordá-los com um pouco mais de profundidade, com uma riqueza maior de detalhes. E antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu preciso contar uma história para vocês e, de certa forma, render uma homenagem para essa pessoa que está aí, porque o Rodrigo é um dos agrônomos referências nossos, né? Faz parte da minha formação desde o início, desde que eu era estagiário. Rodrigo, eu tenho a felicidade, a oportunidade de conviver com o Rodrigo. E, inclusive, na época de estágio, que é bem a história que eu quero contar, o Rodrigo, trabalhando no IRGA ainda, cumpria o seu papel de funcionário público durante a semana, e sábado e domingo ele descia para a Zona Sul para girar nas lavouras conosco. E, obviamente, o Fabrício estagiário, o Rodrigo chegava para dar nas lavouras, o Munhoz tinha uma caminhonetinha estrada, gabine estendida, não era nem gabine dupla. E daí o Rodrigo chegava e o Fabrício vai para trás do banco. E isso, pessoal, às vezes a visita era aqui próximo, era Capão do Leão, Retiro, era no entorno de Pelotas. Às vezes era no Taim ou Santa Vitória. E eu, Fabrício, velho lá atrás do banco, mas aprendendo bastante já desde o início, tendo a possibilidade de conviver com dois agrônomos de alta capacidade, de alto conhecimento técnico e prático, o que é melhor ainda. E eu não me arrependo de nada dessas coisas que eu passei, porque tudo é experiência, né? E, inclusive, de certa forma, mostra pra gente aí que
Quando a gente quer, quando a gente tem uma meta específica, a gente quer chegar em algum lugar, às vezes a gente vai passar algum aperto, literalmente, mas depois, passado o tal do aperto, a gente atinge o objetivo. Então, com essa história inicial aí, eu quero dar as boas-vindas para o Rodrigo Schenfeld, ex-chefe de pesquisa do IRG e atual consultor internacional Brasil, Uruguai e Paraguai. Seja bem-vindo, amigo velho. Conta para nós e para o pessoal de casa aí um pouco mais da tua trajetória e fala um pouco dessas vivências, dessas experiências no exterior, antes da gente partir para o nosso tema mais técnico da noite de hoje. A palavra é tua. Amigo Fabrício, é um prazer aí estar contigo. Eu não vou citar nome nenhum, eu vi entrar uma enormidade de amigos aqui, tem pessoas lá do Paraguai, pessoas da Lavoura de Arroz aí do Rio Grande do Sul, então, aí o Vitão entrou, ele é lá do Paraguai, lá, e isso nos deixa muito honrado, né, Fabrício? A parte boa da profissão que a gente... Inicialmente a gente se aproxima pela gente, questões técnicas, e termina avançando por uma questão de amizade. E nada mais bonito, a gente vai rompendo fronteiras aí e vai deixando amigos aí pelos lugares que a gente passa, né? Sem dúvida nenhuma, essa lembrança que tu trouxe aí da tua época de estagiário, né? Que legal poder ter participado um pouquinho da tua formação, né, Fabrício? E hoje teve aí um consultor aí reconhecido aí pelo teu trabalho e a tua dedicação e o teu esforço, né? Enfim, o que tu me questionava um pouquinho para falar o que eu estou fazendo, né? Então, Sim. depois de anos trabalhando no IRGA, ingressei no IRGA lá em 2004, 2005, estagiário também, né? Eu continuo servidor de carreira do IRGA, porém licenciado, né? Eu poderia tirar 2 anos de licença e interesse, e foi que eu fui buscar novos ares, novos conhecimentos, uma oportunidade diferente de crescimento profissional e aprendizado. Maravilha. Hoje, da minha vida, entre algumas coisas eu ainda faço no Rio Grande do Sul, basicamente para a Bayer, que eu trabalho como consultor deles também, e no Paraguai, hoje eu estou ligado à empresa Matrisorra, lá no Paraguai. Matrisorra é a terceira empresa de químicos no Paraguai e também produz nas suas fazendas soja e pecuária. E no Uruguai eu tenho consultoria direta, tendo 2 propriedades lá. Basicamente no Paraguai, eu comecei lá a trabalhar com o arroz, nessas áreas de aqui próximos. Entro por São Borja, Fabrício, cruzo o Encarnação, Caia Poçadas, na Argentina, passo a ponte e já saio nas áreas de arroz, né? E também, muito apoiado pelo pessoal de lá, então, indo aí, é um período de muito aprendizado com as culturas de sequeiro, né? Que é o que hoje eu dedico boa parte do meu tempo para aprender e avançar, então, com essa cultura da soja, do milho safrinha e a própria cultura do trigo, né? Trazendo um panorama de como que eu acho que é o que todo mundo quer saber, né? Como é que andou essas culturas lá e o que é de mito e é verdade, né? Sem dúvida nenhuma, tanto o Paraguai como o Uruguai tiveram safras fenomenais, espetaculares de arroz, como nós tivemos aqui também, né? O ano foi muito favorável, o ano climático para eles. Com uma particularidade no arroz, que o mês de outubro lá é muito chuvoso. Chove cerca de 400 milímetros. Então, praticamente não existe semeadura de arroz no mês de outubro. E esse ano quase não choveu em outubro. Deu 60 milímetros. Então, eu sempre digo, tudo que acontece aqui, setembro, outubro e novembro, lá no Paraguai começa 30 dias antes. O plantio deles começa no final do mês de agosto, né? Como não teve essas chuvas de outubro, que começam pelo dia 6, dia 10, eles conseguiram avançar muito em época de semeadura. Então, e o ano climático ajudou. Algumas coisas, né? Vê aí. Que o Paraguai planta 180 mil hectares de arroz. O Paraguai não planta 180 mil hectares de arroz, mas nem querendo somar tudo aí, considerar. O Paraguai planta aí, se der tudo certo, 140 mil hectares. Tá o Bruno aqui também, que é um técnico aqui, que era do IRA, que trabalha no Paraguai, pode me ajudar a confirmar isso também. Está nos assistindo aí. Então, o Paraguai planta em torno... o Davi Freitas, né? O Davi está com uma área de 5.400 hectares lá no Paraguai hoje, né? No agro, né?
Então, se tu somar isso tudo, a gente está falando de 140 mil hectares. Tá? O Paraguai hoje tem produtores muito bons, que nem tem aqui, Fabrício. Tá? Vou citar algumas médias aí. Lá no Tio Nico, lá o Leandro, que é o técnico. O Leandro fechou com 9.300 quilos de média, 5 mil hectares. A própria Seagro, que o Davi está nos assistindo aí, a Seagro, tomando as duas áreas, planta em torno de 9.400 hectares de arroz e fecharam praticamente 8.800 quilos de média geral limpo seco nessa área aí, né? AgriPlus, como também tenho acesso, 3.600 hectares, fechou 9.160 quilos de média. Então, são áreas que têm um potencial bastante elevado e avançaram. Basicamente, você veio o IRGA 424RI lá, genética IRGA, e avançando bastante, onde ainda tem terra limpa, a variedade pampeira da... O potencial desse material é impressionante. São áreas mais quentes, né? Não tem problema de frio. E é o único material que eu estou vendo desbancar o 424RI, que está produzindo entre 800 e 1.000 a mais por hectare que o 24RI. Soja chegando lá também, pelos mesmos problemas daqui. Problema de arroz vermelho, arroz preto, capim resistente, né? E para mim, o que eu tenho sempre falado com quem eu converso aqui, o André Andres, já conversei com ele sobre isso, o próprio Valmir, falei comigo. Impressionante o que está acontecendo com o ciperácea resistente. É uma das plantas daninhas hoje que mais me preocupa. O ano passado nós tínhamos algumas manchas na área, esse ano praticamente tomando conta, produtores aplicando 1, 2 gramas. Quase não se tem produto disponível agora para resistência, né? Caindo tudo quase a grama. E o avanço dessa planta é impressionante. E ela me preocupa muito. A soja, na várzea, eu acredito que hoje 23, 25 mil hectares lá no Paraguai. Um grande mito que eu aprendi, né? Tá? Que lá no Paraguai todos os insumos são mais baratos. Eu não vi isso, Fabrício. Não vi. Tá? É só pensar, né? Aqui nós temos um mercado de 1.100.000 hectares de arroz. O Paraguai tem 140 mil. Boa parte do fertilizante hoje entra via Paranaguá. Então, vocês acreditam, pensem em vocês na Zona Sul, que estão do lado das fábricas em Rio Grande, que uma carreta vai carregar lá embaixo, em Paranaguá, vai atravessar o Paraná inteiro e vai ingressar no Paraguai e vai ter fertilizante mais barato que o nosso. Então, fertilizante é muito mais caro lá. A parte de químicos, herbicida, inseticida e fungicida é muito caro que aqui. Vou dar um exemplo, Fabrício. Uma aplicação de fungicida de uma mistura e de uma estrobilo de gasol. Sem o avião, é $15 o hectare. Se tu pegar aí um inseticida para controle de percevejo, é $9 o hectare. E assim, ó, eu estou falando já de um câmbio a 4 e pouco. Coloca nesse câmbio atual que a gente está vivendo. Sim. É isso, né? E eu sempre digo, né? A gente vê, vamos abrir as fronteiras, que não sei o quê. Eu digo, eu acho que se abrir as fronteiras, quem vai vir comprar produto químico aqui no Brasil é a turma de lá, viu, Fabrício? É a turma de lá. E, no geral, as grandes diferenças... como é que a lavoura de lá é mais barato? Lá tu faz hoje um hectare de arroz com $900 e $1.000 de desempenho. O que é as grandes diferenças de preço lá? Primeiro, que parece que é proibido falar aqui no Rio Grande do Sul, questão do arrendamento, Fabrício. Hoje tu arrenda terra limpa e água lá por 10 sacos por hectare, 500 quilos de arroz. Tá? A questão da energia elétrica. A maioria tem água natural, mas a maioria fica na beira do rio Taquari, 60% da lavoura. E a energia elétrica, sim, é muito mais barata que a nossa. E a questão tributária, né? Sim. Então, isso explica por que é mais barato produzir arroz no Paraná. Agora, o resto, os insumos da lavoura, não concordo. E sempre digo, isso tudo que eu falo, se precisar, está à disposição. Maravilha. A soja, a turma do cedo correu relativamente bem, principalmente a que conseguiu semear no cedo. Tivemos algumas perdas por falta d'água. E agora, o milho safrinha está sofrendo bastante com a estiagem. Tem chovido muito pouco lá nesses últimos 40 dias aí. Rapidamente. Eu vi que o Davi comentou ali que até agora não choveu consideravelmente ainda. Ainda não tem significante lá. Uma live da Matriz Soja há pouco, e o pessoal falava que estava chovendo em Foz do Iguaçu nesse momento lá.
Em relação ao Uruguai, Fabrício, rapidinho. Eu não tenho dúvida, se nós pegarmos todos os países do Mercosul aí, vamos pegar a Argentina, Paraguai e Uruguai, as que está enfrentando, não sei como é que vai ficar a questão da Argentina, mas o Uruguai hoje é o que enfrenta os maiores problemas de custo de produção, né? Tá muito difícil produzir arroz hoje. Hoje no Uruguai, se tu não colher 10 mil quilos por hectare, lá é difícil se manter, viu, Fabrício? E tá Isso quando eu estava atuando por lá, 3 safras atrás, era bem essa conta, era bem isso daí. Até eu tinha pensado nesse número, eu ia fazer esse comentário, que era o número que eu tinha, que eu me recordava de fazer a palestra de pré-semeadura lá para as equipes, Sim. e ter usado justamente pela cotação que estava o dólar na época e o custo que o pessoal tinha me passado, nós tínhamos que colher 200 para empatar. Era bem essa conta aí. Principalmente os produtores que têm indústria hoje no Uruguai avançando bastante em híbridos, que eles veem como uma maneira de superar aí 220, 30, 240 bolsas por hectare aí, para tentar se manter vivo no Uruguai, né? Mas o Uruguai, 20 mil hectares de arroz, e para mim, mais um pouco ainda na próxima safra, né? Isso tudo, né, Fabrício? Se chover, né, meu amigo? Que essas barragens no Uruguai terminaram. Dá certo. No Impressionante. Uruguai, tudo, né, Rodrigo? É isso aí. Está tudo torrado. A gente teve situações nessa safra aqui, de áreas que nós estávamos atuando, que faltou água no final do ciclo, bem, quando estava o arroz começando a dobrar, e nós temos que ficar optando de botar água 2 dias para um lado, 2 dias para o outro, durante a safra agora. Imagina o estado que está agora, né? Que continua sem chover, né? Dá uma chuvinha miúda só, né? Bom, Fabrício, o tempo passa rápido, né, cara? A minha licença no IRGA vence em dezembro, Fabrício. Tá? E por N questões aí, a minha ideia é retornar à instituição, né? Então, Sim. temos aí mais meio ano ainda para seguir nesse mesmo trabalho e final do ano aí esperamos, se Deus quiser, retornar aí para o IRGA e conseguir contribuir e aprender mais um pouco com os amigos aí. Maravilha. Então, pegando o gancho do teu retorno, vamos partir para a parte mais técnica da conversa de hoje, que a gente se propôs a falar aí conjuntamente sobre a demanda nutricional da cultura do arroz, que é uma coisa que tu tem uma experiência larga, que inclusive faz parte da tua graduação, do teu mestrado, enfim, do que tu trabalhou muito dentro da pesquisa, né? E essa questão do próprio título da live fala em demanda nutricional da cultura do arroz já é meio errada, porque, na verdade, se a gente vai fazer um manejo correto, o manejo é por cultivar, né, Rodrigo? De resposta, curva de resposta de cultivar, não é nem a cultura em si, é por cultivar. E esse é um trabalho que eu acho que é interessante nós começar citando justamente esse trabalho que várias vezes tive a oportunidade de receber informações tuas sobre isso, e essas curvas de resposta, elas são revalidadas conforme vai chegando material novo, o trabalho, o ensaio é repetido, e a lógica da curva se mantém, mas a gente consegue pelo menos enquadrar os materiais que a gente tem, os mais precoces, ciclos mais longos, os próprios híbridos, dentro dessa janela das curvas aí para ver qual é a melhor resposta e qual a melhor adubação técnico-agroeconômica, digamos assim, né? Então, acho que para nós abrir essa conversa aí, para a gente começar a contextualizar esse tema, podia falar um pouco sobre esses trabalhos específicos, das curvas de resposta e principalmente do equilíbrio entre os nutrientes, né? Eu tenho que voltar um pouquinho, retomar, até que tem uma gurizada nova aí que eu vejo que está toda participando. Nos deixa orgulhoso de ver essa gurizada aí nos ouvindo, nós mais velhos aí, né, Fabrício? E eu estou ficando tudo branco, né, tia? Retomar um pouquinho, para contar um pouquinho dessa história aí, que eu acho ela serve de exemplo aí para muitas culturas aí, né? Então, eu tenho que voltar lá 2004, 2005, tá? E eu não posso deixar de citar duas pessoas aqui, que é o professor Ibanor Anguinoni e o Estava anotado nas minhas coisas aqui. O professor Ibanor, que foi o grande mentor intelectual, né? E o Silvio Genro, que também estava na época na fertilidade lá no IRGA, né? O André está aqui, tem vários colegas aí que participam dos congressos de arroz. Se vocês retomarem os anais do Congresso de Arroz, teve um em 2005 em Santa Maria, e nós lá da pesquisa, tem um trabalho lá falando sobre a resposta do arroz à adubação, e nós lá escrevemos que a cultura do arroz não respondia à adubação.
Eu lembro dessa história. Não é um passado tão distante assim, né? Mas daí tem que associar isso aí aquelas questões de manejo, né? Nós plantávamos tarde, botava água com 40 dias, era um vermelhal brabo, né? Enfim, e aí queríamos que a cultura do arroz respondesse à adubação. Além disso, as próprias quantidades, né? Tinham vários trabalhos do IRGA mostrando ali que botar 60 pontos de N, 80 pontos de N não adiantava. Isso tudo mexia com o professor Ibanor. O grande mentor intelectual de tudo que aconteceu se chama Ibanor Anguinoni. Na verdade, eu e o Silvio, nós somos simplesmente os operacionais do processo. Tá? E aí teve parcerias, a Embrapa nos ajudou, o professor Enio Marquesano, a FSM. Então, o que eu quero deixar de primeira mensagem aqui? Porque eu vou dizer logo aqui na frente, e eu precisava que acontecesse isso de novo, seria muito bom para a cultura do arroz. Houve um grupo de pessoas, Fabrício, que juntaram esforços e quiseram mudar o negócio. Só nós do IRGA, nós tocávamos em 13 locais, 2 ensaios por local. Ensaios de resposta, adubação e ensaios de potássio. A grande dúvida nossa sobre potássio era nesses solos arenosos aí da Zona Sul e do Litoral Norte, onde a CTC era menor do que 5. Lembra aquela primeira vez, os primeiros resultados que saíram? A resposta adubação para ganhos de produtividade, para ganhar 2 toneladas, para ganhar 3, para ganhar 4, ninguém entendia o que era aquilo. Né? Então, o manejo associado, e além, nós entramos no segundo ano, se eu não me engano, com uma linhagem do IRGA, que era o 2852, que era um material extremamente promissor, que dava tudo ao contrário dos outros, que sabe qual é que era esse 2852, Fabrício? Veio a virar o IRGA 404. Todas as curvas de resposta que nós tínhamos, dava uma curva que dobrava. O 24 insistia numa linear. Isso tudo, Fabrício, somado, foram 282 trabalhos de resposta do arroz irrigado à adubação. E isso nos deu o quê? Deu a nós, técnicos, aos produtores. Nos deu ao ponto de nós chegar que a gente consegue hoje recomendar para a cultura do arroz irrigado, por época de semeadura, por cultivar, pelo tipo de solo, qual é a melhor resposta à adubação. E eu, assim, ó, eu não arrisco, eu tenho certeza do que eu vou dizer. Nenhuma cultura no mundo tem isso que nós temos aqui para o arroz irrigado no sul do Brasil. E isso não é mérito de uma instituição, isso é mérito de um esforço coletivo junto com os produtores que ajudaram a validar essas recomendações no momento. Maravilha, não, espetacular, era bem essa linha aí que eu achava que era importante a gente abrir a parte técnica falando exatamente sobre isso, né? E essa questão do equilíbrio dos nutrientes, né? Você falou aí do potássio, e é muito importante a questão as curvas de resposta mostram bastante resposta ao nitrogênio em si, né? A gente trabalhando aí com entre 120, alguns casos até com uma adubação média, como tu citou aí, dependendo da época de semeadura, da cultivar e da fertilidade, vai se definir se trabalha com um nível médio, alto ou muito alto de tecnologia, né? E a tendência, obviamente, a curva, principalmente do nitrogênio, é que mais se destaca, e é importante que o equilíbrio do nitrogênio e do potássio que o potássio acompanhe o avanço da curva desse nitrogênio. Então, essa questão específica aí, tu tem alguns relatos, algumas questões dos trabalhos, se ele fica 1 para 1, se é 1 para 1.1, 1.2, enfim, como é que varia? Se dá para a gente fazer sempre um equilíbrio, o que tem de nitrogênio tem que se equivaler de potássio 1 para 1, ou é um pouquinho diferente, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, de acordo com o tipo de solo? Se tu me perguntasse qual é que seria a relação ao NK, eu prefiro mais potássio. Relações ideais são 1 para 1.2. Então, se tu trabalhar com 100 kg, trabalhar com 120, até 1.3, 130 de K2O. Por que, Fabrício? Porque existem outras coisas relacionadas ao potássio que a gente não consegue quantificar. A gente sabe que o potássio, além da resposta à adubação, que na média dos ensaios é 980 quilos, essa é a resposta do potássio do arroz irrigado, mas envolve outras coisas, como parede celular, questão de acamamento, questão da resistência à doença,
Que isso a gente sabe, mas não consegue medir. Claro. Por ver hoje lavouras de alto rendimento, elas têm essa relação, um pouco mais de potássio do que nitrogênio. Relações ideais, 1 para 1,2 para 1,3. Outra coisa, Fabrício, tu vê, nós estamos tentando falar de arroz. A minha cabeça está pensando em outras coisas já. Com a construção do sistema, Fabrício, é difícil hoje tratar de uma cultura isolada. Claro. Então, assim, ó, o que é que eu acho que a gente tem que começar, e quando eu falei lá no início, que eu acho que estamos nos unir de novo. Nós estamos, para mim, tem duas coisas hoje fundamentais que precisa a cultura de arroz. Nós chegamos num ponto, novamente, que nós precisamos de genética, Fabrício. Eu acho que o 424 ele trouxe um grande ganho. Com certeza ele representou aí o ganho de 1,5 tonelada na média geral do estado. Avançamos, melhoramos o manejo. Chegamos num ponto que novamente a gente precisa de genética para crescer mais um pouco em teto produtivo. Eu tenho uma aposta muito, e eu não tenho problema nenhum se não se confirmar, daqui a uns anos a gente muda, né? Eu aposto que o material se chama Pampeira CL. Para mim, nesse momento, pensando em vários tradicionais, tá, Fabrício? Que é o que se planta aqui no Rio Grande do Sul. Sim, sim. E a chegada desse material Clearfield aí nos próximos um ano e meio, segundo o que o pessoal comenta, possa trazer um novo potencial produtivo para essas lavouras de alto rendimento. Em questão à fertilidade, Fabrício, a gente precisa avançar. Tá? Naquela época, por questões de... É um consenso em instituições, né? Ficaram algumas questões pendentes, tá? Se tu me perguntar o que na tua cabeça ficou pendente de nós mudarmos nas recomendações de educação? Pensando exclusivamente no arroz, precisamos de mais fósforo, Fabrício. Esse pessoal produzindo 10 mil quilos, 11 mil quilos, 12 toneladas, que a gente tem hoje lavouras fechadas de média, nós trabalharmos aí com 60, 80 pontos de P2O5, é muito pouco. Então, para mim, tem que se criar uma faixa aí nas recomendações aí que possa chegar até 100 quilos de P2O5, pensando somente na cultura do arroz. Tá? Ficou pendente aquela faixa de potássio para os solos de CTC maior do que 30, Fabrício. Então, se tu pegasse... Foi por isso que eu tinha te perguntado a diferença do tipo de solo. Se tu não falasse, eu ia te enganchar essa pergunta aí. Então, se tu pegasse solos aí da campanha, aí da fronteira oeste, aí com CTC 40, 42, pega esses ponche verde lá da região da campanha, tá faltando, os trabalhos já mostravam isso, mas está faltando. E daí, se tu pegar a recomendação que era para esses solos, estão falando até de 180 quilos de K2O, 240 quilos de K2O. Então, já ficou pendente essa adição dessas questões que envolviam fósforo e o potássio. Só para não me esquecer, eu só queria fazer um parênteses. Uma coisa que eu acho que pouca coisa anota, se vocês pegarem a recomendação de adubação hoje nesse manual aí do Rolas, da própria Sosbai, você tem quase maior que a tabela embaixo, tem um baita de um parágrafo ali. Que ali fala, dizendo que adiciona tanto para mais, tanto para menos, dependendo da área, do histórico, do nível de manejo, essas coisas que tu colocou. O que o teu professor Ibanor tentou fazer com aquilo ali, Fabrício? Devolver para o técnico a decisão. Eu acho que aquilo ali explica todo o nosso sistema da recomendação de adubação. Claro. Está na mão do técnico, junto com o produtor, que conhece a área, tomar a decisão. Nós voltamos a fazer arte em agronomia com aquele parágrafo ali. Aquilo ali desengessou o sistema. O grande medo do professor Ibanor era engessar o sistema. Era devolver para o técnico a capacidade dele criar. E quando vocês leem aqueles parágrafos embaixo das tabelas de nitrogênio, de fósforo e potássio, está na mão de vocês tomarem a decisão. Eu acho que ali está o grande mérito das recomendações de adubação, né? Enfim, seguimos. Então, eu acredito então, que a questão do fósforo tem que ser revista, a questão do potássio para CTCs mais elevadas tem que ser revista, e agora, Fabrício, o principal de tudo é ver o que está acontecendo nesse sistema integrado de produção. Perfeito, Continue. Eu falei para o professor Ibanor, para o professor Enio Marquesan, que acabou de entrar aí nos prestigiando aí com a sua presença. Nós conversamos quase uma hora por telefone semana passada e nós falávamos sobre isso, né? E o momento é um pouco diferente, né, Fabrício? Porque tem muitos produtores já fazendo isso muito bem feito.
Eu até diria assim que nós, a pesquisa, deixamos de ser um pouco vanguarda, né? Por N motivos, N dificuldades que os órgãos públicos passam, né? Mas não é essa a ideia. O que eu quero dizer é que está fácil, é só ir lá quantificar, Fabrício. Sim. É pegar um produtor aí da Zona Sul que faz muito bem feito, a gente não precisa nem bem fazendo isso muito bem feito, pega na Zona Sul, pega no Litoral Norte, pega na campanha, pega na fronteira, vai lá e quantifica o que está acontecendo nesses sistemas. Uns 2, 3 anos atrás, só para verificar, eu passei alguns exemplos, alguns números, aí da turma da Zona Sul para a Soribanor. Quanto que eles vinham colhendo de arroz, quanto eles vinham colhendo de soja e o que eles vinham adicionando no sistema e as suas análises de solo. Naquele momento ali, Fabrício, a conta só fechava porque o que eles estavam adubando na soja, eles não estavam colhendo para aquilo. Porque senão o balanço era negativo. Negativo. Nós estamos falando de uma época que o pessoal estava colhendo aí 35, 40 quilos, 40 sacos de soja, né? Hoje a gente tem a turma de 60, 75, 70, até 80 sacos de soja aí por aí. Então eu vejo, a fertilidade nesse momento precisa novamente fazer um esforço de todas as instituições de pesquisa juntos para tentar entender um pouco mais o que está acontecendo nesses sistemas integrados de produção, que envolve o arroz, que envolve a soja, que envolve as coberturas de solo com sistemas de pastagem no inverno. E tem, sempre me incomoda, né, Fabrício? O pior de tudo é que a análise química não vai explicar, meu amigo Fabrício, que é a base de tudo. Então, eu vejo que a fertilidade vai caminhar agora para um caminho que vai envolver entender um pouco mais dessa parada aí no solo. Aí. Não sei se vai ser respiração basal, qual é que vai ser o critério que nós vamos utilizar para quantificar. Mas, sem dúvida nenhuma, a principal ferramenta que nós temos hoje, e eu não estou desmerecendo ela, ela continua sendo a base, a principal ferramenta hoje que nós temos para determinar as quantidades de nutrientes a ser colocado nas culturas, nós vamos precisar um pouco mais. Num sistema que tem a soja, que tem a pastagem, que tem o arroz, ela não vai ser suficiente para determinar a melhor recomendação de adubação. Porque na prática, Fabrício, tu olha a análise de solo, numa área que tem um sistema integrado, e tu olha para a lavoura te diz outra coisa. Tu olha para os números e olha para a lavoura, as duas coisas não fecham, né? Então, eu acho que por aí fica o desafio. Nós temos que avançar, entender um pouquinho mais o que está acontecendo do ponto de vista de fertilidade. Não, perfeito. Eu acho, eu fecho contigo aí, é uma das coisas que eu mais tenho reforçado cada vez que eu me manifesto em relação a isso, que é a questão da biologia do solo, o nosso principal benefício, né? A gente fala muito da questão das coberturas de inverno, seja com ou sem pastejo, mas o papel da ciclagem de nutrientes, e a gente está muito focado na parte química, e eu acho que o segredo, concordo plenamente contigo, está na biologia do solo. Nós estamos trazendo de volta a capacidade enzimática, seja em nível de enzima, seja de bichos mais graúdos, que vão os primeiros a começar a compartimentar em fragmentos aí, os restos culturais, para a gente ir transformando em matéria orgânica. Deu uma travada aí, voltou? Deu uma travadinha, tá bem aí, Rodrigo? Eu vou só botar meu... Só me dá um minutinho que eu vou colocar o carregador de bateria. Vai falando aí, Fabrício. Tá ok. Então, essa questão, pessoal, aproveitar que retomar o raciocínio que estava falando antes de dar essa travada aí, que a questão da atividade biológica no solo, a gente tem retomado com maior intensidade com essa função das coberturas de inverno, intensificando esse manejo de coberturas de inverno, e com a introdução da pecuária, com a participação da pecuária nesse sistema aí, pela função principalmente das placas de esterco, a ciclagem de nutrientes fica favorecida, a pecuária passa a ser um catalisador da ciclagem de nutrientes, mas a capacidade, através dos estercos e principalmente a forrageira em si, produzindo continuamente volumes de raiz, produzindo e senescendo e morrendo, decompondo raiz no solo, aí, retomando a biologia, a atividade biológica no solo, para mim é o grande segredo. A gente não pode esquecer que, por mais que a gente coloque fertilizante químico, esses fertilizantes químicos têm uma alta solubilidade, mas isso, mal comparando, é que nem nós tomar Nescau, né? Tu bota o Nescau no copo ali, dá uma mexida, ele parece que diluiu, né? Daí tu vai terminar de tomar o leite, no fundo tá cheio de Nescau. Se tu botar mais leite, mexer de novo,
vai acontecer a mesma coisa. Eu não sei quantas vezes a gente vai ter que repor o leite no copo e remexer até solubilizar completamente o Nescau. Para a adubação química, vai servir a mesma analogia serve para a nossa adubação química. Então, a atividade biológica fazendo esse papel para nós aí, de nos entregar, mineralizar matéria-prima, obviamente que é uma associação, né, das coberturas em si, e dando boia para a bicharada, como disse o Rodrigo, mantendo a biologia do solo em plena atividade e mineralizando muita coisa que vão nos entregar, inclusive a resposta de uma das coisas que eu separei aqui, Rodrigo, que eu disse que eu tinha anotado para citar o professor Ivanor, que é um trabalho, inclusive de uma reunião que participou conosco, que ele veio fazer aqui, do trabalho que foi apresentado no Congresso do Arroz Irrigado, no Congresso Brasileiro do Arroz Irrigado, os dados da safra 15 e 16, onde foi comparado dois sistemas, o sistema convencional de monocultura de arroz e um sistema integrado, e as adubações com níveis de adubação de testemunha sem adubo, depois média, alta e muito alta, e obviamente vocês não podem ver aí, mas eu deixei na tela justamente para ler. Então, no sistema tradicional, já na testemunha, sem adubo nenhum, deu a testemunha do sistema tradicional 7,1 toneladas. No sistema integrado, 7,9, deu quase 1 tonelada de incremento de produtividade sem adubo. Então, aí já está muito do que a gente acabou de falar. E depois foram níveis de fertilidade crescentes, e o máximo que se chegou nesse manejo convencional foi 9,7 toneladas com adubação muito alta no sistema convencional. No sistema integrado, com a adubação média, se chegou a 9,8 toneladas. E o comparativo do médio e do muito alto, de NPK, era 90, 30, 35 do médio e 150, 50, 65 do muito alto. Então, é bem o que a gente estava falando aí, a questão da capacidade de resposta que essa atividade biológica nos entrega, que a gente chega no mesmo nível de produtividade com muito menos necessidade de adubo químico e, obviamente, que para os manejos que seguiram adubando os outros passos do manejo, empatou em produtividade comparando uma com a outra do médio para o muito alto, mas no sistema integrado, colocando mais adubo, seguiu crescendo a produtividade também, fechando em 10,1 toneladas no muito alto. Então, essa questão da interação, que nem tu disse antes, eu concordo contigo que a gente não consegue isolar as coisas, né? Embora a gente tente falar separadamente, e é muito bom que a gente já está chegando nesse nível de não conseguir falar de uma coisa isoladamente, sinal que a gente está avançando bastante nessa linha, né, Rodrigo? E pegando bem esse gancho aí dessa questão dessa interação toda e da demanda, primeiro que tu bem reforçou aí que as fertilizações, as adubações das lavouras, de uma maneira geral, já estão aquém, tá? Porque o nosso solo é muito pobre, nós não estamos com os níveis críticos supridos, então nós estamos colocando adubo, e às vezes, primeiro, para a gente fazer aquela adubação do manual ali, de extração e exportação, a gente tem que considerar que os níveis críticos estão supridos, né? Que a gente e a gente não está fazendo isso. Nós estamos pegando e adubando, sendo que a parte de manutenção, de correção, na verdade, a gente não está fazendo, né? Então já tem uma parte que vai ficar retida ali. Relação de pH tem relação direta com isso. Às vezes o pH mais baixo vai reter, e não adianta nós tocar-lhe fósforo, principalmente, que vai ficar retido, né? O potássio também, enfim. Então essa questão da fase de inverno, que eu queria chegar nesse ponto, uma coisa que tu citou da soja, a gente teve casos, inclusive, no litoral norte, de estar as restevas, arroz em resteva de soja está começando a colher menos. Você lembra desses casos aí? O pessoal começou a passar de 60, 70 sacos de soja por hectare, e com uma adubação boa pelo manual, né? Mas a gente esquecendo que o solo não está com os níveis críticos supridos, e dando um gap no arroz depois, né? Dando um contra no arroz, começando a inverter a lógica, nós começando a colher menos arroz nas restevas de soja, e entra bem no que tu falou, né? Então essa importância do sistema integrado e da adubação das pastagens passa bastante por esse ponto, que a gente conseguir, no período de inverno, para mim, a gente tem que tentar agroeconomicamente encaixar as coisas. Daqui a pouco manter essa adubação que a gente está fazendo nas lavouras, mas começar a entrar com adubação complementar no inverno para a gente ir elevando os níveis
para poder trabalhar só com extração e exportação. Que a gente está trabalhando só com extração e exportação. A correção anterior, né? Ué, caiu, Rodrigo. Falei tanto que o homem chegou a cair. Vamos ver se ele volta aí, pessoal. Aí. Caiu aí. Caiu. Se eu falei tanto que cheguei a te derrubar da live, hein? Pois é, cara. Eu ia fazer ao vivo isso aí, né, tio? O cara meio bacudo ainda, né? Não, mas vamos pra frente, tá? Vamos tentar pegar uns ganchos do que tu falou agora. Só para... Entrou agora o nosso amigo Carlos Martins, o Santiago, lá da Embrapa de São Luís do Maranhão, nos prestigiando aí também, Fabrício. E perdemos um amigão hoje lá por Covid no Maranhão, tá feia a coisa lá. Hoje faleceu o Luizão da Camil no Maranhão lá, né? Sentimentos a toda a família lá, né? Isso é uma barra que o pessoal tá vivendo lá em cima. Abraço aí, Santiago. Mas, enfim, Fabrício, assim, ó, eu queria pegar alguns ganchos quando tu já entrando, então, falando num sistema, né? Vamos aproveitar o que está acontecendo nessas áreas nesse momento aí. A turma colheu o arroz e a soja, né, Fabrício? Então, colheu aí mês de fevereiro, mês de março o arroz e no mês de abril a soja. O que está passando com essa estiagem toda que vinha até agora? Eu acredito que tenha a chuva, não sei como é que foi aí para a Zona Sul. Cachoeira eu vi que choveu 5 milímetros. Aqui em Porto Alegre praticamente não choveu. Camaquã andou chovendo 3, 5 também. O Roberto tinha me falado. Mas eu vi que a chuva ficou mais concentrada aí para o lado da fronteira e das missões aí. Mas o que eu quero dizer? Nós estávamos num momento que o Azevém não conseguia se estabelecer, né? E se nasceu, estava parado. Lembra aqueles trabalhos do IRGA lá de 2016, que acho que foi o Celal que fez ainda, que quantificou, primeiro, o que sobrava de nitrogênio pós-arroz e pós-soja? Atividade da urease. Isso aí, a atividade da urease. Então, o que acontece? Primeiro, a quantidade que sobra depois de 4 mil quilos de soja é muito nitrogênio, né, Fabrício? Tá? E ele está ali disponível. E lembra que foi medido, uma semana depois colheu a soja, 2 semanas depois colheu a soja, 3 semanas depois colheu a soja, 4, 5... Bueno, 80% do nitrogênio pós-soja estava disponível 2 semanas após a colheita da soja. Era ou não era? Tá? A partir da terceira semana para semana, praticamente zerava na 4ª semana. E aí tracem o paralelo para o que estava acontecendo agora, nesses dias e há 30 dias atrás aí. Então, isso já acende uma luzinha pensando na próxima safra, Fabrício. Para a turma que colheu o soja, tá? Agora vamos para o outro lado, para aquela turma que fez um coletão de arroz, graças a Deus. Que foi um ano espetacular de coleta de arroz. Para mim, o grande desafio é repetir essa coleta o ano que vem. Porque assim, a maneira mais simples de explicar isso, eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho os mestres, o professor Marquesan está nos vendo, né? Mas a maneira mais simples de explicar isso aí, Fabrício, é que depois de um coletão, Fabrício, literalmente esse nosso solo, ele cansa, Fabrício. Deu uma chupada. Levamos ele ao máximo de estresse. Tem áreas fechadas de 12 mil quilos de arroz, isso é impressionante, né, Fabrício? Tá? Então, assim, ó, eu acho que tem que deixar 2 coisas aí. Primeiro, essa turma pós-soja que não conseguiu estabelecer o Azevém até agora, poucos dias atrás. Tá? Segundo, para essa turma que fez um coletão de arroz nessa safra. Para mim, isso tudo requer, claro, desde que o bolso permita, que a sua organização financeira permite, requer um aumento nos teores de aplicados de fertilizante para a próxima safra. E para mim, o bom momento de começar isso é agora com as passagens de inverno, né? Então, que nem eu digo, esse adubo trabalhado pelo sistema radicular da gramínea, pelo sistema radicular do Azevém, até agora entrando trevo vesiculoso nessas áreas, esse adubo trabalhado por essa bicharada, ele vai estar prontamente disponível pensando nas culturas de verão. Agora, é importante, para mim, o meu número é adicionar 20% a 30% de mais pontos de nutriente pensando na safra 2021. E ótimo, eu concordo plenamente contigo que o momento mais adequado seria agora.
muito melhor do que aumentar a adubação da lavoura em si, né? Fazer com que esse período de inverno agora, que a atividade biológica da pastagem e do solo possa mineralizar e nos entregar esse fertilizante aí trabalhado, como tu bem citou, né, muito mais disponível. E isso tem uma relação direta com o que a gente falou bem no início, porque era uma das coisas que eu tinha separado aqui, a questão do potássio. A gente vê, e é impressionante as respostas de potássio que tu citou aí, dos solos pesados, né, porque é uma coisa meio contraintuitiva. Tu vai pegar a análise de solo e vai pegar o manual de adubação e calagem, geralmente o teor de potássio desses solos é altíssimo. Só que a CTC também, e a disponibilidade, que o ideal seria entre 3% e 5%, está 1,3%, 1,4%, 1,7%, não chega a 2%. Então, essa questão da disponibilidade, o teor de potássio é uma coisa, isso é uma coisa, inclusive, essa conta eu aprendi a fazer contigo num encontro da Mosaic em Porto Alegre. Se eu não me engano, tu fez uma palestra apresentando isso, da disponibilidade, e depois eu te chamei, da onde tirou aquela conta, como é que faz? E daí tinha até tabela periódica, tem que saber para fazer essa conta. Mas, enfim, essa questão da disponibilidade do potássio, uma das melhores maneiras, na verdade, a única maneira da gente ciclar potássio é através de planta, né? Ele é completamente móvel no solo, e a gente citava na live com a Amanda, inclusive, nos restos culturais, a resteva do arroz, a partir do momento que a planta senesceu, está perdendo potássio, né? Se chover, está lavando o nutriente, né? Então, a tamanha a importância de ter uma planta de cobertura imediatamente após a colheita. Tu citou o trabalho aí da curva da urease, né? E agora eu estou emendando com a questão do potássio, que da mesma forma é importante que a gente tenha uma planta cultivada ali, justamente para poder capturar esse nutriente que está ali disponível, e uma palhada de arroz fica um volume imenso de potássio, né? Então, para a gente conseguir ciclar esse nutriente. E ainda mais, além de ciclar e evitar que a gente perca o que vai ficar dos restos culturais, eu acho que eu estou de acordo contigo que a gente tem que começar a fertilizar essa fase de inverno pensando em ir aumentando os níveis e muito melhor com a atividade biológica trabalhada em cima desse nutriente, desse fertilizante, para que esteja mais prontamente disponível na lavoura seguinte. Então, esse aumento, acho que tu complementou a linha de raciocínio que eu tinha feito, tu falou em aumentar entre 20% e 30% a adubação da cultura de verão, faz esses 20%, 30% no inverno e mantém a adubação da cultura no verão depois. Então, acho que é mais ou menos por aí o caminho. Eu queria te fazer uma pergunta, Rodrigo. Acabei fazendo um complemento que eu tinha dito. Uma das coisas que eu anotei logo que começou a falar, assim como eu, que também gosto de falar bastante, e eu fui anotando aqui para não me perder nos pontos depois que eu tinha citado. A questão da pampeira, tá, da cultivar, tá, a gente vê que tem potencial bastante expressivo, né? Mas o fato, tu citou aí questões do Paraguai, principalmente, e a gente tem alguns resultados conhecidos, principalmente da turma da Fronteira Oeste, né? E que é similar à questão da temperatura, né? Então, região bem mais quente. Por ser um material tropical, eu acho que para nós, da Zona Sul, indo em direção ao Uruguai, que tu também tem produtores atendidos por lá, eu acho que esse material vai andar bem para nós também aqui no frio, lembrando que o 24 é cria de Santa Vitória, né? Esse foi feito no frio, né? O André está aqui, tá junto, está nos assistindo. O André tem mais propriedade para falar do que eu desse material, né? Mas com certeza, né? Eu não tenho dúvida, até em função da experiência que eu tenho com ele no Paraguai e a própria Fronteira Oeste, que ele me parece, Fabrício, ser um material melhor adaptado para essas regiões mais quentes do estado. Tem que tomar um cuidado nessas áreas aí onde corre o risco aí de pegar frio aí, né? Sem dúvida, a Zona Sul entra aí pegar toda essa parte, Rio Grande, Jaguarão, Santa Vitória, essa beirada do Uruguai aí, tem que tomar um pouco de cuidado com esses materiais. Ele demonstrou um melhor desempenho nas regiões mais quentes. E eu acho que isso explica muito desse sucesso dele, esse alto potencial produtivo dele. Sim. Lá no Paraguai, né? Então, acho que ajuda a questão tanto dele ser tropical e como lá é mais quente, né, Rodrigo? E o ciclo do arroz se define por acúmulo térmico, né? O bendito dos famosos graus dias. E como ele é tropical e o ciclo é mais longo do que o 24, eu acho que encaixou perfeitamente. Botar um material mais precoce lá tende a encurtar o ciclo e diminuir a produtividade, né? Então, a minha pergunta era justamente nessa linha aí, porque a gente vê os resultados expressivos dessa cultivar aí
mas geralmente é para um lado mais quente. E cabe um gancho aqui de novo para a gente falar tanto da cultivar quanto da questão do aproveitamento da fertilização, que é o tema que a gente está falando, que, de novo, preceitos básicos, fundamentais, vão ter relação direta com a resposta tanto da adubação quanto desse material, que é a questão da época de semeadura. O Rodrigo acabou de falar da questão do frio, né, de se pegar frio na flor. Como o ciclo é mais longo, quanto mais tarde semear esse material, muito mais arriscado muito mais fácil de pegar um frio no florescimento, né? A gente já sabe que todos os anos, independente de quando aconteceu o carnaval, no carnaval sempre esfria. Parece que São Pedro, de fato, acha que o carnaval é uma festa profana e independente... O Papa muda a data do carnaval e o São Pedro manda frio igual, né? Não gosta de carnaval. Então, independente de que data vai acontecer, a gente já sabe que na época do carnaval, ou seja, para quem semeou fora da época, inevitavelmente vai pegar uma onda de frio em fevereiro. Então, ou mais para o início, mais para o fim, independente, mas sempre dá. E esse material aí corre um risco grande de semeado tarde, pegar em cheio esse frio. E a questão da adubação, dos níveis de adubação principalmente, nós trabalharmos com uma fertilização aí de alta tecnologia, semeada em novembro, estamos rasgando dinheiro, né? Então, essa questão, de novo, isso que casa com o que tu disse, de devolver para o técnico que está no campo a arte da agronomia de decidir e nada é engessado, né? Então, sim, esse ponto aí vai ter uma relação direta com a questão da época de semeadura, que é o preceito mais básico de todos, né? Então, tem influência direta com a questão técnica. Algumas coisas, né, Fabrício, que às vezes a gente acha, será que vai mudar? Mas as convicções ainda, eu acho que persistem, né? Algumas coisas que nós sempre falamos em fertilidade, para mim, continua valendo. Quantidade versus ciclo. Tá? Quantidade de arroz produzido. Tá? Me parecia, no primeiro momento, que ia mudar com a chegada desses materiais novos, mas não é isso que se mostrou nas lavouras comerciais. Então, eu continuo convicto que alta produtividade passam por materiais de ciclo médio e ciclo longo. Quando eu falo em ciclo longo, eu posso até usar o 424, que é um material de ciclo médio, mas que tem na região da zona sul do estado, principalmente Santa Vitória do Palmar, um comportamento de ciclo longo. E aí também entra o pampeiro. Então, quantidade passa pelo ciclo. E esse ciclo tem que ser maior do que 130 dias, para nós termos quantidade de arroz produzido. O que me parece ser um pouquinho diferente no Pampeira? Que ele conseguiu agregar com as questões... Claro, sempre concordando contigo na questão dos cuidados com o frio. Mas me parece que ele conseguiu agregar uma questão junto, que é a questão da qualidade. Então, é um material que tem um potencial produtivo alto e traz a questão da qualidade junto. Isso é um bom indicador. Não posso perder o gancho que o Júnior está me colocando aqui. Sim. A questão da sensibilidade do Pampeira no estabelecimento inicial. Gente do céu, cuidado com o clomazone nessas áreas de pampeiro aí. Tá? Então, ele é muito sensível ao clomazone do Pampeira, muito sensível à clomazone, tá? E também ao residual DIM nessas áreas. Eu tinha a pampeira semeada em cima de 2 anos de 24 RI e pampeira em área limpa sem nada de residual, passado de IME, para não usar a palavra residual, tá? E o comportamento dele. Tia Fabrício, eu tive fitos em pampeira, daquelas coisas que eu nem me lembrava mais. De que se não tirasse a água, Fabrício, perdia a lavoura. Então, eu acho que agradeço aí ao Júnior essa lembrança aí. Então, claro, pilotar uma Ferrari não é fácil, né, Fabrício? Então, requer um acompanhamento técnico aí para poder expressar o potencial desses materiais aí. Foi bem lembrado aí pelo Júnior essa questão. Tá, então tá, Fabrício. Então vamos fazer algumas fechamento dessa primeira parte. Então, primeiro, a questão da importância do sistema, né? Tá? E a ideia, né, de juntarmos esforços e entender o que está acontecendo nesses sistemas integrados de produção do ponto de vista de fertilidade. Precisamos avançar na questão do fósforo, precisamos de mais fósforo e principalmente para esses solos de alta CTC, a questão do potássio. Segunda coisa, Fabrício, o Anderson Vedelago está aí conosco, ele, se eu não me engano, quinta-feira tem a live, né? Isso. Me preocupa muito no sistema o que está sendo utilizado de adubação na soja.
tá? À medida que a gente conseguir avançar em produtividade, essa conta é negativa. Precisamos adubar mais a cultura da soja. E eu deixo para o Anderson aí na quinta-feira tratar dessas quantidades com vocês aí. Perfeito. Terceira coisa, eu não falei, tá? Se tu me perguntar, Rodrigo, de novo, qual é a tua preocupação em fertilidade nesse momento? De novo a questão do enxofre, hein? Não tratamos do enxofre, tá? Sim. A gente para de falar um pouquinho e o pessoal já vacila, né? Então, hoje nós temos duas culturas aí extremamente demandantes de enxofre na forma, basicamente, de sulfato, né? Que é a soja aí com 5 quilos por tonelada e o arroz aí uns 24 quilos de enxofre na forma de sulfato. Cuidado com a quantidade para não ser tóxico. Então, a questão do enxofre é importante. E aí, Fabrício, eu queria deixar um desafio, né? Professor Mudstock, né? Que a maioria de nós conhece aí, né? Tive a grata oportunidade de desfrutar excelentes momentos de aprendizado, de viagem com essa cabeça fantástica do professor Mudstock, né? E o professor Mudstock sempre fazia a gente pensar, né? Sabe qual é que é o grande desafio hoje em fertilidade, Fabrício? Aumentar a CTC do solo. Olha quanta coisa por trás disso aí. Vamos pensar. Mineralogia. CTC está ligado. Ou a mineralogia do solo, as cargas negativas, né? Matéria orgânica. Como é que a gente mexe mineralogia do solo? Esquece. Teve um ministro, uma vez, um ministro aí num governo aí que falava, usava um termo tal de imexível, né? Nem existe isso, né? Mas eu diria que pensando em CTC, em mineralogia do solo, realmente é imexível, né? Claro. Vou mexer com potássio. Se tu meter uma tonelada de potássio por hectare, vai alterar em 0,115 centimol. Se não é por aí, alguma coisa muito parecida que alteraria a CTC do solo. Como é que a gente mexe na CTC, Fabrício? Matéria orgânica, não tem outra escapatória. Então, eu acho que tá aí um belo desafio para a fertilidade nos próximos anos aí, né? Vamos aumentar a CTC dos nossos solos, né? A questão é perfeita, até no grupo do Telegram esses dias, esse foi um tema, inclusive, que eu dividi com o pessoal do grupo ali num áudio que eu tinha mandado, e foi exatamente isso que eu tinha falado, Rodrigo, essa questão, eu me referi à textura do solo, né? Geralmente isso está ligado aos colóides do solo, que são as argilas e a matéria orgânica. Na textura do solo a gente não consegue mexer, então só nos resta melhorar a matéria orgânica, né? Realmente é por aí o caminho. Eu vou ler aqui, o André fez um comentário, o Rodrigo está complementando aí as informações do Pampeiro. Colaborando, BRS Pampeiro originado de cruzamento em Goiânia e linhagem selecionada e avaliada em VCUs aqui nas Terras Baixas, só em Embrapa Terras Baixas, Santa Vitória e Mostardas. Na Quatro Irmãos foi uma das primeiras grandes áreas. Tá? Então tem algumas áreas do Pampeiro na nossa região aqui. Mas, André, aproveitando o gancho, esse comparativo, agora vou fazer uma pergunta para o público, né? Já que o André mandou um comentário aí, se essa relação com a questão por ser tropical, né, essa relação com a temperatura, se não é arriscado para nós, embora tenha alguns casos aí, como já foi citado, se ela vai se adaptar para cá também, ou se seria mais posicionado para a região da fronteira oeste, ou daqui a pouco evitar Santa Vitória, que é o mais frio, né, Rodrigo? Então, a gente é de Rio Grande para cima só, né? Que quanto mais ao sul, aí a tendência é que justamente o ciclo se espicha porque tem menos temperatura, né? Então, acaba que a soma térmica do arroz custa mais para ser concluído. Tá? Vamos ver aqui, eu deixei aberto, acho que tem alguma pergunta para trás, mas se tu quiser ir fazendo algum comentário mais, se quiser aprofundar um pouco o tema do enxofre, enquanto eu procuro aqui para ir separando algumas perguntas, eu acho que é uma boa oportunidade. Quando tu falou em enxofre, teve uns 3 ou 4 ali que saíram concordando no chat, então acho que é um tema importante para a gente citar. Vamos falar um pouquinho do enxofre, então. Se nós pensarmos aí hoje em 1 milhão de hectares cultivados com arroz, né? Se nós pegarmos aí os solos arenosos, tá? Que seriam os planossolos hoje, eu diria que nós estamos tratando aí de 600 mil hectares de áreas potencialmente com risco de deficiência em enxofre. Então é muita coisa, é muita área, né? Além disso, à medida que começamos a produzir mais, extraímos mais enxofre. O ciclo do enxofre, Fabrício, ele é muito parecido com o ciclo do nitrogênio. Então ele está ligado a quê? A matéria orgânica. Matéria orgânica, direto. Solos arrozeiros, 85% dos solos arrozeiros têm matéria orgânica menor do que 2,5, né? Baixo.
Tá? Então, eu acho que aí, outra coisa, né? Nós tendemos, né, Fabrício, isso foi proporcional, né, a trabalhar com adubos mais concentrados, né? MAP e cloreto, né? E terminamos deixando de lado a nossa grande fonte de enxofre, que era o super simples, né? O Rio Grande do Sul chegou a ser um dos maiores mercados nacionais de super simples. Agora, com a entrada do mapinho, a gente consegue adicionar 5% de enxofre. Lembrando que entre o remédio e o veneno, a diferença é a dose, né? 24 quilos de enxofre na forma de sulfato, pensando no arroz irrigado, é bom. Se nós trabalhar com 35, 40, já é tóxico, né? Uma forma que eu gosto muito, pensando no arroz, é trabalhar com a mistura ali no V3, V4, no seco, de uma mistura de sulfato de amônio com ureia branca. Então, tu colocaria numa tonelada 500 quilos de ureia branca e 500 quilos de sulfato de amônio. Nós teríamos o tal de 33 DN com 11 de enxofre. Daí tu coloca 180 a 200 quilos ali, Fabrício, está resolvida essa questão. No momento que a demanda da planta vai aumentar muito. Então, eu sempre gosto quando... Claro, tem que ver a questão de logística, enfim, dentro do cenário do produtor. Claro. E não esqueçam da soja, que nós precisamos de 5 quilos de enxofre por tonelada, né? Então, já estamos falando aí para uns 4 mil quilos de soja aí, mais uns 20, 25 quilos de enxofre também, né, Fabrício? Perfeito. Não, acho que era importante fazer esse complemento da informação aí, porque quando tu citou o enxofre, o pessoal se movimentou no chat aqui, eu acho que era importante a gente esclarecer. O André respondeu ali, o defeito seria o ciclo de 7 a 10 dias maior do que o 24. Tá? Daí a questão ainda complementando a informação do pampeiro. Tá? Mas tem uma pergunta aqui, ó. Qual a curva de resposta do 24RI ao nitrogênio? Qual seria a dose máxima para um plantio do cedo com alto potencial? Daí pega a coisa que a gente falou lá no início da live das curvas de resposta, né? Eu não tenho dúvida que um 400... Vamos pegar um ano mais complicado, tá? Eu acho que esse ano aí foi espetacular para a resposta à adubação, principalmente a nitrogenada no 24, né? Mas vamos pegar um cenário, eu vi que o Leandro, lá, nosso colega do IRA Santa Vitória, está aí na live. Vamos pegar um cenário do Leandro lá embaixo, lá. Pegar um 424 semeado em Santa Vitória em final de setembro, início de outubro, lá. Que vai pegar, com certeza, temperaturas baixas aí, ali para o início de dezembro, ali, que é certo que vai fazer frio lá em Santa Vitória nessa época aí, né? Ele vai ficar entre 140 e 150 quilos de N de resposta, Fabrício. Tranquilamente aí. Estamos falando de 360, 380, 400 quilos de ureia num material desse aí, né? E daí, que nem tu falou, aquela da estradinha, que tu andava comigo com o Munhoz, lá atrás do banco, lá da estradinha, eu nunca me esqueço um dos primeiros dias de campo, quando eu fui lá para baixo, lá para Jaguarão, que tava o meu amigo lá, o Paulinho Nolasco, lá do Quero Quero. Quando nós falávamos lá em Jaguarão em botar 80 ponto DN, 100 ponto DN, esse pessoal chegava a levantar os cabelos, né? E um dia o Paulinho me disse assim, tia, Rodrigo, vocês com essas conversas aí, daqui uns dias tu vai vir com essa história de eu botar 2, 3 de nitrogênio aqui embaixo ainda, né? Então, tu vê quanta mudança houve nesse cenário e a gente vê essa turma aí hoje trabalhando com 300, 350, 360 quilos de ureia nesses materiais aí, né? Eu acredito que mais tempo... Tu deve ter deixado em algum lugar ali para mim falar de nitrogênio, né? Não vou me aguentar, né, Fabrício? Na verdade, quantos anos a gente... Eu separei nessa questão do nitrogênio aí, né? Fala. Só fazer um comentário. O que está anotado, a última pergunta que eu tenho selecionada para ti, fora vou catar ali, é justamente o bendito do fracionamento do nitrogênio, né? Inclusive citando os casos dos Estados Unidos, que foi as viagens que tu fez lá, do pessoal fracionar até 4 vezes, em alguns casos. Então, essa questão e às vezes vem em pauta esse tema aí para a gente economizar aquele voo do meio para diminuir, aumentar a dose de nitrogênio na primeira aplicação. Já tem casos, a gente já viu situações do pessoal recomendando uma única aplicação no seco para aproveitar melhor, coisa e tal. E aquela história do contrato com São Pedro, né, que tu gosta de comentar e que eu concordo contigo. Então, vamos abordar, aproveitando essa alta dose de nitrogênio, de aplicações aí, a gente chegou a falar em 400 quilos de ureia, eu acho que o tema do fracionamento a gente não pode deixar de abordar. Sem dúvida nenhuma, né, Fabrício? Foi muito... A gente trabalhou muito em função disso aí, né?
O professor Enio que tá nos assistindo ainda, semana passada a gente falava, né? Ah, Rodrigo, ainda tem essas dúvidas do nitrogênio, né? Então, primeira coisa, quando eu vejo esse tipo de coisa, assim, Rodrigo, eu tenho dúvida do nitrogênio. O que eu vejo quando eu escuto de alguém que tem dúvida sobre o nitrogênio? Tchê, Fabrício, esse cara está entendendo o nitrogênio. O que é o ideal? Quanto mais nós técnicos, quanto mais nós produtores tivermos dúvida sobre o nitrogênio no momento da aplicação, é sinal que nós começamos a entender esse nutriente. Que principalmente tudo que acontece aí em cima, do ponto de vista de clima, temperatura alta, temperatura baixa, fito de herbicida, ataque de pragas, influi no manejo do nitrogênio. Vamos pegar um exemplo esse ano, né? Se botava a aplicação de nitrogênio, parecia que a lavoura não fechava, né, Fabrício? Aquela chuvarada de outubro, tá lembra? E aí, cara? Se eu jogasse todas as fichas numa aplicação só, você foi? Ia ficar esperando? Daí passou do V6, a lavoura não fechou, passou do V8, ela perfilhou, e aí? Então, eu digo, a flexibilidade que o fracionamento dá do ajuste de dose, ela é sensacional. Tu ajustar para mais ou para menos conforme a necessidade. E, para o bem de todos nós, me parece que agora, até na pesquisa, existe um consenso. O IRGA foi muito feliz quando lançou, agora há pouco, 2, 3 meses atrás, aí, entre os boletins do manejo de nitrogênio, e me parece que também na pesquisa, então, existe uma tendência favorável de melhor produtividade na questão do fracionamento. E que sempre digo, não é nós que estamos inventando aqui, né? A gurizada aí do Paraguai que está nos assistindo, lá já faz 3 lá, faz parte do manejo dele 3 aplicações de ureia, né? Se nós pegar aí manejo dos Estados Unidos, 3, avalia a necessidade da 4ª, né? E assim nós vamos mundo afora aí. O próprio Uruguai fazendo 2, 3 aplicações, isso já é interferência nossa lá, né, Fabrício? Claro. Os Uruguai não são muito de colocar nem adubo, né, que dirá fracionar nitrogênio. Mas me parece que está uma tendência clara de ser mais favorável ao manejo fracionado do que numa vez só. Eu sempre digo, cara, agora se tu é um produtor, que tua lavoura chegou na 3ª, 4ª folha, tá torradinho o teu solo, tu consegue jogar 200 quilos de ureia ou mais parelhinho, né, Fabrício? Parelhinho, sem lavoura na estradinha aí, né? E colocar água em 3 a 4 dias, meu amigo, vai ser feliz, né, Fabrício? Vai ser feliz aí, né? Agora, o dia que tu me apresentasse esse bruxo aí, não tem que fazer uma estátua para ele na saída de Pelotas aí, né? Que não é fácil, né? O que acontece do ponto de vista de clima. O mês de outubro aí, tem áreas aqui no Rio Grande do Sul que recebeu 400 milímetros de chuva, Fabrício. Aqui na região aconteceu isso. E aí? O que manteve essa planta viva, né? Imagina a demanda nutricional para ela se manter viva, né? Então, daí tu vai acreditar que uma aplicação só de ureia ia aguentar? Não tem como, né? Não tem como, né? Então, o que eu digo? Eu ainda concordo que materiais de ciclo precoce, isso, nós pegar, guri, esses materiais, o próprio Pampa, né? 2 aplicações é suficiente, né, Fabrício? Agora, pegar a Pampeira, pegar 24, é 13, passa regra e já era, não tem, né? Em alguns casos, até 4, né? Ou os híbridos, né? Na verdade, está muito relacionado à questão da... Casa, como tu disse antes, dos ciclos, geralmente as respostas em produtividade tendem a ser com ciclos mais longos, exceto o caso dos híbridos, né? Que é outra situação, é o vigor híbrido do material, né? Mas, obviamente, que quanto maior o ciclo, maior a resposta em produtividade, a tendência que a curva do nitrogênio aumente também, e daí a relação da quantidade total vai ter influência direta nessa questão do fracionamento. Então, é muito importante, porque tu citou o Pampa e o Guri. O Pampa e o Guri nós vamos botar 110, 120 pontos de N no máximo, senão o Pampa vai deitar e o Guri vai adoecer, né? Então, eu até estou adiantando um pouco das coisas que eu tinha separado para falar amanhã, mas eu sabia que ia dar alguma colisão, porque amanhã eu vou falar justamente do manejo da adubação nitrogenada, né? E essas questões operacionais, principalmente, tem muita relação na nossa eficiência, né? E a relação com o tempo, mas era inevitável que a gente citasse esse tema aqui. Eu anotei sabendo que amanhã eu vou ter que repetir ele, mas vou tentar aprofundar um pouco mais. Mas sem sombra de dúvida, aí, essa questão do fracionamento, seja questão operacional, seja aproveitamento por nós não termos um contrato com São Pedro, estamos fechados, tem que fracionar, né? Só vou pegar um gancho do professor Ibanor aí, e com todo respeito, usar uma frase que ele diz aí, né? Eu uso nas minhas apresentações essa frase aí. E vou repetir ela bem devagarinho.
duas aplicações de nitrogênio até podem ser igual a 3. Nunca vai ser melhor. Vou repetir. O fracionamento do nitrogênio em 2 vezes até pode ser igual a 3. Nunca vai ser melhor. Que no ano espetacular, né, Fabrício, que nós temos luminosidade, solo seco, enfim, até pode ser igual. Mas nunca vai ser melhor do que as 3. E não é o Rodrigo nem o Fabrício que está dizendo isso aí, hein, gente? É o professor Ivanor. Eu vou pegar um gancho do André Andres ali. O André quer saber se no Paraguai a gente planta lá material CL em área suja de vermelho. Bastante, né, André? Tem aí uma gurizada aí no grupo, aí tá o Bruno, tá o Davi. Tia, a gurizada lá é tapada de vermelho. Tia, e até assim, ó, dando uma puxada de orelha na gurizada, né? A origem disso tudo, e tu sabe onde é que tá, né, Fabrício? Na semente, né? Saco branco. O problema todo é a semente. E aí, cara, eu faço uma crítica aí bem construtiva, né? Nós ficamos se galinhando nessa história aí. A Embrapa me parece que está mais avançada nesse negócio aí. A Embrapa tem uma visão diferenciada, até por ser uma entidade mista, dentro de um órgão público tipo IRGA mais difícil, né? Mas assim, ó. Não vamos vender semente para o Paraguai. O IRGA não autoriza a vender semente para o Paraguai. O que vocês acham que eles plantam lá, gente? 95% das áreas é material IRGA. Nós não ganhamos nada, né? E eles terminam sujando as suas áreas por não ter acesso a material oficial. Sabe quantos hectares tinha de 431 no Paraguai esse ano, Fabrício? Não faço ideia. 130. E aí? E o pior aí, produziu bem, né? Produziu bem, plantado no tarde, ele é o 20, né? O 20 ia bem em região quente, né? Então, cara, e isso aí é uma crítica que eu faço, né, gente? Vamos oficializar essas relações entre as fronteiras, que ao menos a gente ganha alguma coisa, né? Ao menos a gente ganha alguma coisa, né? Porque senão, cara, vai igual, vai continuar indo igual o pessoal plantando. A turma que tá lá é a mesma turma daqui, né, Fabrício? Entendeu? E daí fica nessa questão, não libera, não autoriza, e os caras continuam mandando igual, né? Vai de qualquer forma. Rodrigo, tem uma pergunta do Júnior aqui, aproveitar que o Júnior fez nos deu uma ajudada na questão da Pampeira ali, fez um comentário, uma colaboração, na verdade, né? E agora fez uma pergunta aqui, Rodrigo. Soja que produziu pouco e que vai arroz, com ou sem cobertura de azevém, pode comentar sobre a adubação do arroz? Vamos lá. Se nós fizermos uma adubação, isso foi muito normal esse ano, né? Fizemos uma adubação para produzir 3.500 quilos de soja, 4.000 quilos aí, e não colhemos para isso, tá? Esse adubo está ali, disponível, tá? Pensando por um certo período, pensando no nitrogênio, tá? O que eu vou perder se eu não tiver a planta de cobertura? Tu vai perder o potássio, que vai embora, o que está na palha, se tu botar dentro de um balde, sacudir, ele vai sair. Então, o potássio da palha vai embora, e o nitrogênio, tu vai perder por gás, que é aquele trabalho que foi feito lá no IRGA em 2016. O fósforo está mais tranquilo, essas coisas aí. Mas respondendo ao Júnior, se não tiver planta de cobertura, a contribuição que tu poderia ter por ter colhido menos soja, tu vai perder nitrogênio e vai perder potássio. O outro lado da moeda, se tiver plantas de cobertura. Então vamos pensar que nós conseguimos fazer a lição de casa, né, Fabrício? Colheu a soja e logo na sequência, ou já tinha um resto de azevém nessas áreas também, já se estabelecendo. Olha aí o Silvano Abreu nos prestigiando aí, ó. Silvano é uma referência em fertilidade para mim aí. Com certeza, a nível mundial, um dos caras que mais conhece fertilidade. Vamos começar a se cuidar mais para falar agora que o Silvano está aí, né, Fabrício? E aí, cara, então assim, ó, para a turma então, que conseguiu, então, que tinha já azevém de ressemeadura nessas áreas pós-soja, né? Ou conseguiu estabelecer logo após a cultura uma boa cobertura de solo, com trevo, com azevém, enfim, daí sim, esse nutriente vai estar, que estava disponível por ter colhido pouca soja, ele vai ser incorporado, rodado no sistema por essas plantas de cobertura, estando disponível para a cultura do arroz. Na prática, quem não tem, Júnior, a planta de cobertura no sistema, esquece a soja. Esquece a contribuição da soja e vai ter que adubar a lavoura de arroz. Quem já tem um sistema consolidado e conseguiu aproveitar esse nutriente que ele colocou na cultura da soja e não conseguiu colher por causa da seca, esse nutriente vai ciclar no sistema, vai ser trabalhado por essa bicharada e vai estar prontamente disponível para a cultura do arroz na sequência.
Aqui o Fabiano Tabaldi fez um comentário bem pertinente. Eu tinha citado a questão do pH, né? Mas bem no início da live, da outra live ainda, né? Antes da gente cair. O comentário do Fabiano. Gostaria de uma explicação breve sobre a eficiência do fósforo em um cultivo com pH 4,7 e que leva 60 dias para elevar com a autocalagem, né? Então, a disponibilidade desse fósforo com pH desse, e daí nós vamos botar uma tonelada de fósforo, vai ficar todo imobilizado, né? Indisponível. Eu canso de dizer, né? A única coisa que a gente tem num sistema que influi numa cultura irrigada, tipo arroz, né? Por inundação, é a mágica da água, né, Fabrício? Daí, tudo que nós aprendemos do ponto de vista de química do solo, a hora que tu coloca a água no sistema, esquece tudo, né? Porque em 2 semanas o pH você vai para 7 e a disponibilidade. Agora, o contrário, que nem o Fabiano falou ali, pH baixo aí, né? E outra coisa, tem a gangue, né? Sempre anda junto, né? pH, alumínio, cálcio e magnésio. Sim. Aí agora ainda bota o enxofre e o boro pensando na cultura do sequeiro, né? Essa gangue junto aí, tu coloca fósforo e tem que colocar de caminhão, de que vai ficar tudo absorvido aí, né? Mas daí, de novo, Fabrício, pegamos aquele gancho lá da primeira fase da nossa conversa lá, né? Além de tudo que tu falou, da bicharada, da raiz das gramíneas, na fase de inverno ainda, nós temos 2 coisas que são muito interessantes. É a fase molhada do arroz irrigado e a fase seca da cultura da soja. Isso, do ponto de vista da microbiana, inverte em 100% essa bicharada aí, né? E rapidamente. E eu acho que isso aí é muito bom para o sistema, Fabrício. É isso aí que nós começamos a colher, que no primeiro momento a gente colheu o fruto da limpeza das áreas, né? Controle de plantas invasoras, principalmente o vermelho e o preto. Agora nós começamos a entender um pouquinho, começamos a colher os frutos do sistema. Muito pelo que tu falou da ciclagem de nutriente, mas também pela inversão de processos de molhamento e secamento do solo. Perfeito. Só para complementar o que o Fabiano, essa questão do Fabiano aí, a gente tende a ficar mais descansado nas casas, pensando em elevação de pH em área arrozeira, justamente pela mágica da água, como citou, né, a famosa autocalagem. Mas a gente se esquece, e foi bem o que o Fabiano falou ali, que o arroz pré-irrigação é uma cultura de sequeiro. Então vai fazer diferença esses 40, 50, 60 dias, que vai ficar dependendo do ciclo e da região que a gente tiver aqui, até como colocar água, né? Então essa influência, e é mais um benefício que a rotação e a introdução da soja trazem para o sistema. Nós começamos a melhorar essa questão do pH e pensando na cultura do sequeiro, leguminosa, no caso da soja, né? E o arroz vai se beneficiar também esse benefício, a rotação vai trazer aí para a fase seca do arroz, né? Pré-irrigação vai fazer diferença aí. Mas sem dúvida, né? A pergunta do Fabiano, obviamente, que ele sabia, já perguntou sabendo que a resposta era essa, né? Que a indisponibilidade vai ser graudíssima, pH abaixo de 5, inclusive, né? Nosso pH... Uma outra coisa que a gente não falou, e o produtor da rotação, ele está colhendo esse benefício, Fabrício, a gente nem se deu conta, né? A calagem no sistema, seja ela para soja, seja ela para o arroz, e seja ela para as plantas de cobertura, eu vejo muito isso lá no Paraguai. Eu nunca tinha visto na minha vida, Fabrício, lavouras de 1.000 hectares com deficiência de cálcio. Tu vai colher a lavoura de arroz, tem um tanto assim da ponta da folha seca e colher deficiência de cálcio. Então, daí tu muda aquele nosso conceito. Não precisa calagem em arroz. Cara, dependendo da situação que tem. E para mim, o cal que está sendo usado na soja, aqui no Rio Grande do Sul, está trazendo também benefícios para o sistema como um todo, inclusive para a cultura do arroz, Fabrício. Claro. O calcário melhora o sistema como um todo, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma, né? A gente tem a tendência de considerar o calcário um corretivo, mas a gente esquece que ele é um fertilizante de cálcio e magnésio também. Claro. Então, essa questão aí, e juntando com o que você falou agora há pouco, da gangue, né? Então, justamente, se a gente tiver pH baixo, vai ter alumínio alto e cálcio baixo, né? São inversamente proporcionais, né? Então, tem a relação desses nutrientes, macronutrientes também aí, que vem através da calagem, que a gente consegue fazer um baita suprimento. Fabrício, dentro daquela, eu tinha falado das necessidades de ajustar as tabelas na questão do fósforo e do potássio pensando em arroz, né? Sim. O professor Ivanor também fala muito. Tu vê, hoje nós usamos ali o índice, os valores críticos pensando no arroz. Cálcio é 2 e magnésio é meio, né?
professor Ibanor, na cabeça dele, com os trabalhos que ele tem, ele pensa que nessas lavouras de alto rendimento nós teremos que trabalhar com 4 para cálcio e 1 para magnésio. Então, daí se tu pegar esses valores aí e fazer a média geral pelo que chega de análise lá no IRGA, lá, pô, daí a loucura do cálcio, você vai lá para cima, né? A demanda que nós teríamos, né? Então, se nós pensar em lavouras de arroz aí de 11, 12 mil quilos aí que o pessoal está colhendo, eu acho que esse valor de 2,5, concordo com o Ibanor, já está subestimado pensando em nível crítico, né? Sim, sim. Eu me lembro, teve um evento da Porteira Dentro ainda que tu veio apresentar justamente a revalidação desses níveis, os níveis críticos, né? É justamente isso. Tu tem aquela tabela ainda, né? Claro. Sim, sim. Isso daí, inclusive, eu gostaria que tu me passasse depois para encaminhar para o pessoal do grupo do Telegram lá, que é bastante importante. Eu acho que, se eu não me engano, eu devo ter aquele teu slide, inclusive, da palestra, mas depois, se puder me passar, se eu não achar, eu solicito. É bem importante. Pessoal aí que é tudo à disposição. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Lavoura em cima de palhado, acho que a questão da ureia que a gente estava falando antes, né? Lavoura em cima de palhado se fraciona ou coloca mais no início? Vai depender muito da situação que chegou, né, Fabrício? Eu acho que assim, ó, a gente tem que pegar e trazer outras coisas para o manejo. Tu estava tratando, até tem uma live tua que eu acho que ainda vai tratar sobre isso, né? Assim, sabe, o que mudou na minha cabeça nos últimos anos, tá, Fabrício? Eu era muito crítico em relação à questão da palha, pensando no estabelecimento da lavoura do arroz. Sim. Tá? E a gente sabe que tu pega um ano aí que tu tem muita palha e começa a chover, principalmente depois da dessecação, não é fácil estabelecer. Isso aí eu fiquei uma hora, o professor Marquesani está aí, ele vai lembrar dessa nossa conversa aí. Vamos pegar esse ano extremamente seco que nós tivemos aí esse ano, né? Quem é os caras que passaram bem pela soja? Né? E às vezes um cara colhendo 40 sacos, 45, e o vizinho colhendo 20, 25. Né? Sim. Então, nós temos a resposta de construir a esponja, o que é necessário para fazer ela. Ponto. Tá? O que eu vejo que é o grande desafio da várzea? É avançar muito na drenagem, Fabrício. Avançar muito na drenagem. Porque a drenagem vai ajudar, inclusive, no estabelecimento da cultura, se tu tiver mais palha. Claro. Então, o que mudou na minha cabeça hoje? Para mim, é possível, sim, construir. Aquela foto que foi colocada no grupo dos 6.000, ali há 2 semanas atrás, lá no Zé Matias, lá, tá? As colheitadeiras de soja, colhendo soja, e as plantadeiras com plantas de cobertura, com semente de cobertura, atrás, na várzea. Aquilo ali era coisa que a gente era acostumado, vem terra alta, vendo cerrado. Eu chego a me arrepiar quando falo aqueles troços ali. Que coisa mais linda do mundo, né? E daí nós vamos continuar insistindo que não tem que construir um sistema na várzea. Agora, claro. Para mim, que eu conversava com o professor Ibanor, com o professor Marquesani, ele também concorda, o que tem que avançar muito na várzea? Com a drenagem, Fabrício. Mas, assim, ó, estamos falando num nível de drenagem estilo Formosa, dali para... E pega um gancho para dar um abraço para o amigo Antonioni aí, daí para cima, Fabrício. Que daí vai viabilizar, nós também trabalhamos com esses sistemas de planta de cobertura. Então, para quem não conseguiu, eu vou usar essa frase, para quem não conseguiu manejar bem o seu pós-colheita e chegou com muita palha lá para estabelecer a cultura do arroz. Se for uma palha de gramínea, né, Fabrício? Relação CN elevada, tu vai ter que botar nitrogênio, além de atender a cultura, vai ter que atender essa palha aí, porque senão vai sair aquela briga. Né? Mas para mim, em vez de botar mais nitrogênio, se tiver que colocar, vai ter que aumentar na primeira. Mas eu acho que o melhor é manejar de tal forma que chega de uma maneira mais decomposta essa palha lá, para evitar problemas de imobilização de nitrogênio. Imobilização do nitrogênio na decomposição da palha. Beleza. Deixa eu ver qual é a outra. Tinha outra pergunta que eu tinha separado aqui. Rodrigo, minhas recomendações de calagem hoje são baseadas em alumínio ou pH? Não são baseadas em alumínio ou pH, são baseadas em saturação de cálcio, Silvano falou. Tá certo. Eu sempre digo para o pessoal lá do Sequeiro, lá em cima, e acredito que o Silvano vai concordar comigo, né? Quando a gente vai lá e faz um exame de sangue, né, Fabrício? Tem coisas que vem ali que falam de coisa boa e falam de coisa ruim no nosso sangue, ali, que dão indicativo se a gente está bem ou se está ruim, né? Sim. Eu não tenho dúvida que nós pensando em planta em solo, um sinalizador de que as coisas andam bem é o cálcio, né?
Então, para mim, um dos desafios, aumentar a CTC, sim. Outro desafio que nós temos aí nos sistemas aí, aumentar esse cálcio em profundidade, né? E daí, Fabrício, pensando nesses teus sistemas aí, que entram a soja, que entram o arroz, que entram as plantas de cobertura, para mim, nós não temos que ficar limitado aí no 0 a 20. Sim. E principalmente nós temos que dividir isso aí para entender o que está acontecendo. Fazer uma amostragem de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 e, se conseguir, 40 a 50 ainda. E ver como é que isso aí está acontecendo, essa dinâmica no solo aí, né? Concordo com o Silvano, cálcio é um indicador excelente, tá? O professor Thelmo Amado, eu não sei quem teve a possibilidade de assistir umas palestras do professor Thelmo Amado esse inverno passado, aí tem trabalhado muito com essas relações também. Cuidado, né? Eu lá no Paraguai tenho uma turma lá, Fabrício, querendo trabalhar com saturação de cálcio aí, de 0 a 40, passando de 60%. Eu sou um pouco cuidadoso em relação a isso. E eu vou te dizer por quê. O professor Thelmo Amado tem trabalhos em soja que mostram, pensando em severidade de ferrugem de soja. Eu não quero desgarrar do assunto, mas só vou usar o exemplo. Sim. Que a saturação de cálcio subindo 15, 20, 35, 45, a severidade da ferrugem diminui, mas a partir do momento que ela passa de 45, a severidade volta a aumentar da ferrugem. Então, cuidado, a gente quer levantar demais essas coisas que termina causando outro problema lá na frente, né? Claro. Então, para mim, o meu número aí, 35 a 45 de saturação de cálcio aí, é um bom número e a gente tem que correr atrás disso aí, né? Eu tenho uma tabelinha que eu considero os níveis ideais, que eu tenho anotado ali, que eu citei o potássio antes de 3 a 5, e essa relação do magnésio e do cálcio, eu tenho bem esse número máximo que você falou aí, magnésio 15 e cálcio 45. Isso aí. 3 para 1 aí, mais ou menos essa a relação que eu tenho. Na minha tabelinha, que eu tenho uma tabelinha do computador aqui para ter uma referência de manejo ideal, digamos assim. E o que eu ia falar antes, que até o Cristiano acabou comentando aqui, que tu falou da drenagem, né? Eu tanto concordo, Rodrigo, que a questão da drenagem ainda segue sendo, não é ainda, né? Ela segue sendo extremamente importante, e por isso mesmo, até me esqueci de comentar, hoje é dia 5, dia 3 fez um mês que a gente começou esse projeto das lives e justamente a gente abriu a live com o projeto com Sim. o Antonioni e depois teve uma segunda live com ele, tamanha a importância, e a gente concorda plenamente que o primeiro passo é a gente adequar as propriedades para a gente comportar um sistema desse, né? Então esse é o primeiro passo de todos. Antes disso, é bem o que tu falou, e a Formosa se encaixa perfeitamente no bairro, beira de rio, risco de enchente, quanto se perdeu de área naquelas tentativas da gente cultivar soja na beira do rio lá antes do trabalho da intervenção do Antonioni. Então, eu concordo, assino embaixo e esse foi o motivo que fez a gente iniciar essa série de lives com este tema especificamente. E aproveitando o gancho da presença do professor Enio Marquesão, acho que o outro ponto também é a questão física do solo. A gente falou muito de parte química, né? Mas a parte a bendita da camada compactada e o rompimento da camada compactada, seja com o equipamento que for, é um outro ponto para a gente seguir avaliando. E o professor Marquesan tem vários trabalhos de anos já, desde a safra 12, 13, que ele vem avaliando continuamente isso, né? E é um outro ponto para a gente estarmos atentos também, que isso vai fazer a diferença, pensando no caso específico da soja aí, e acaba que beneficia para os forrageiros durante o inverno essa melhor estruturação, melhor aeração do solo e a drenagem como um todo, garantindo aí, inclusive, que a gente plante arroz mais cedo, né, Rodrigo? Tá. Fabrício, assim, não querendo fugir muito do tema, né, mas não tem como a gente separar, né? Para mim, aqui no Rio Grande do Sul, hoje, a questão da camada compactada, a gente já superou ela, né? A gente pode discutir como é que a gente vai romper, né, Fabrício? Eu acho que aí, tá? Mas agora tem que romper e ela é um limitante para altos rendimentos de soja, isso é indiscutível. E o mérito todo aí, entre tantos, mas o professor Marquesan aí, que eu acho que é um grande desbravador de conhecimento aí nessa questão física do solo aí. Lá no Paraguai, lá é um cenário um pouco diferente. E a gente que chega com essa experiência prática lá, tem muitos pesquisadores lá, Fabrício, com esse discurso todo, principalmente nas terras altas, de blend de plantas de coberturas.
Então, o milheto entrando no cedo, entrando a crotalária pelo problema do nematóide, a própria aveia na sequência, lá em maio, que não dá para plantar antes, em função do calor, né? Mas assim, Fabrício, ó, o que eu tô convencido, né? Qual é que é o meu aprendizado? Cara, se tu tem problema, Fabrício, de camada compactada, e essa camada compactada, ela está sendo limitante para te produzir soja, e eu tenho certeza que o fósforo baixo está junto nesse negócio também. Eu sou daqueles, Fabrício, entra e resolve, meu amigo. E para mim, entrar e resolver é entrar com Fox. Bom, vamos discutir, entrar com gancho e resolver. Cara, se possível, já bota fósforo em profundidade. Claro, aproveita. Porque E o senão depois, calcário 10 também, anos né? depois, esse fósforo que está 1, 2 lá embaixo, ele vai continuar 1, 2 lá embaixo, Fabrício. Ele não anda, né? E tá aí o Silvano, que é um grande entender, um grande conhecedor desses processos aí de fósforo, enfim. Então, se possível, entra e resolve. E a partir daí, constrói sim o teu sistema com plantas de cobertura. Porque o que falta no discurso da planta de cobertura? O tempo, né, Fabrício? Se tu tem, bom, tia Rodrigo, eu posso fazer, eu tenho capital financeiro e aguardar o sistema reagir a vários sistemas radiculares, meu amigo, segue na tua. Agora, se isso aqui tu já está colhendo soja por causa da camada compactada e tu precisa de uma resposta o ano que vem ali na frente, porque senão piora, mas entra e resolve, né, Fabrício? Eu tenho, Entra eu e tenho, resolve, né? eu E tenho, nós que temos a fase arroz no negócio, possivelmente a cada 2 anos temos que fazer uso dessa ferramenta aí, né? eu tenho usado para esse tema específico aí que tu citou, da gente construir perfil só com raiz. Primeiro que a gente tem tem que estancar uma sangria, né? Nós não é, ainda mais, a gente não sabe o que vai acontecer com o mercado, com a bendita da crise econômica e política agora, né? Mas já não estava fácil. E a gente ficar poetizando, então eu concordo plenamente contigo, a gente tem que cuidar, deixar a poesia para os livros e resolver, estanque essa sangria. Depois, outra coisa que eu tenho dito constantemente, primeiro a gente faz, depois a gente aprimora. Então, a gente tem que fazer, pegando esse gancho da soja. Eu já falei isso em outra live, mas eu acho que é importante. Primeiro que a gente está trazendo ela para um ambiente que não é dela, a gente tem que fazer dar certo, né? Então, o produtor que está iniciando esse processo, começando a rotação da soja nesse ambiente, tem que agarrar confiança e principalmente gosto pela cultura dentro da realidade dele. E por isso mesmo a gente tem que, num primeiro momento, que seja via ferro, mas faz acontecer. Aproveita, inclusive, o gancho que tu falou do fósforo, para a gente botar em profundidade, a calagem, incorpora esse calcário, e a gente já dá uma melhorada aí no perfil do solo, como tu vinha citando, né? Botar cálcio e fósforo mais em profundidade, elevar o pH, e esse gancho do fósforo, aproveitando para que a gente junta a questão do rompimento da camada compactada, que foi o início dessa conversa, para dar uma corrigida na parte química também. Eu me lembrei do professor, já que a gente citou o professor Ivanor mais de uma vez aqui, de um evento do NPI em Santa Maria, e o palestrante estava falando em adubação de fósforo a lanço e ter encontrado fósforo em profundidade. O professor Ivanor se levantou na plateia e pediu o microfone e interrompeu a palestra do cara. Imagina a cena, né? Pobre bicho. O cara tava... Eu não me lembro qual era a empresa e também não citaria se eu me lembrasse, né? Mas era uma empresa que estava falando a favor da fosfatagem a lanço, tá? E que tinha encontrado fósforo em profundidade, lá que o fósforo teria descido no perfil. O professor Ivanor deu um pulo na plateia, pediu o microfone e interrompeu a palestra do cara, e falando que isso é resíduo de raiz decomposta, esse fósforo que vocês encontraram em profundidade. Não tem nada a ver com a doação que foi feita. O azar dele foi que estava na plateia e o Ivanor tem só 2 pós-doc que fósforo. Mas isso, assim, ó, para nós não dispersar muito, né, e também já estamos se estendendo no horário aí, tem uma questão que está aparecendo para mim ali de um colega que está na live que perguntava os cuidados do azevém pré-arroz, tá? Eu acho que, e assim, eu vou tentar ficar focado no nosso negócio de hoje, que é fertilidade, tá? Claro. Qual é que, pensando em fertilidade, qual é que é o problema do azevém pré-arroz? É ácidos úmicos, gente. Tá? Ácidos orgânicos que podem causar problemas de estabelecimento na lavoura de arroz. Questão
química da coisa, além da questão física, né? Então, quimicamente falando, ácidos orgânicos que são liberados após a dessecação do azevém. Por quanto tempo tem ácidos orgânicos disponíveis no solo que podem causar a alelopatia na cultura do arroz? 4 semanas, gente. E eu acho que aí está a resposta, então, né, Fabrício? Para nós não termos risco nenhum de estabelecimento da cultura do arroz. E eu sei que já teve uma live sobre isso, eu não quero ir contrário ao teu pensamento. Não, mas o caminho é por aí. Que nós trabalhando... vamos pegar um gancho do Rubinho lá de Bagé, né? O Rubinho disse que louco pode tudo, né? Quando é que é o domingo para nós... Quando é que é o dia certo de dessecar um azevém para estabelecer bem uma cultura do arroz aí no final de setembro, aí, início de outubro? É o domingo do freio de ouro da Expo Inter. E geralmente é um calorão bárbaro, antecedendo a chuva e baixa temperatura, né? Sim, então, sim. nós teríamos aí, estou falando, a Expo Inter, domingo é sempre aquele de 6, 7 de setembro, ali do feriado. Estou falando de 4 semanas antes do estabelecimento da cultura do arroz, que nós não teríamos problemas de ácidos orgânicos. A questão física, para nós não ser alastrada, envolve quantidade de palha e o risco de estabelecimento da lavoura do arroz, mas acho que a gente foge muito do tema daí, né, Fabrício? Não, mas está bem. Na verdade, tem uma live específica sobre isso, estabelecimento de lavouras em área de pisoteio. Tá? Inclusive, ela está disponível, se eu não me engano, no canal do YouTube também. Então, eu acho que eu postei... Enfim, ela tá nas outras redes sociais aí, dá para o pessoal encontrar ela, para a gente não descambar muito. Mas eu acho que isso, inclusive, essa questão que falou dos ácidos úmicos e fúlgicos aí, já foi tema que a gente citou também, muito relacionado ao volume de palha também, da gente cuidar do volume de palha que vai ficar, né? Que também tem influência nessa produção desses ácidos aí. Mas, Rodrigo, acho que tá de bom tamanho, né? Como a gente começou a live mais tarde, já são quase 11 da noite, né? Isso, vai deixar a descansar, né? E ainda assim nós temos firme mais de 100 pessoas aí nas 2 lives, né? Vamos chamar de 2, já que o Instagram nos derruba quando fecha 1 hora. Eu só vou responder algumas questões aqui que o pessoal perguntou sobre o grupo do Telegram. Lá eu dou alguns recados finais aqui e a gente faz o fechamento, tá? Então, pessoal, para essa questão da participar do grupo do Telegram, hoje eu coloquei, tá? Lembrando que a gente tem, as inscrições estão abertas para o workshop ILP Terras Baixas, que a gente vai apresentar na quinta da semana que vem, dia 14 de maio, às 20 horas. Tá? E as inscrições estão abertas, vão permanecer abertas até o dia 14 às 16 horas, então nós vamos manter as inscrições rolando até o dia do evento. Tá? 4 horas antes do evento ainda dá tempo de se inscrever. Tá? E essa questão, o Instagram não nos permite botar muito link, né? Na biografia a gente consegue colocar um único link. Daí eu ficava trocando, às vezes era o link do canal do YouTube que estava ali, às vezes era o canal do Telegram, por último estava esse das inscrições do workshop, e hoje eu criei a bendita da página lá do Linktree, que a gente consegue colocar quantos links quiser naquela página, e esse é o link que está ali disponível agora. Então, se a pessoa clicar no link que está no nosso perfil, na biografia aí, vai ter acesso às inscrições do workshop, ao canal do Telegram, ao canal do YouTube e à nossa página do Facebook. Então, todas as outras mídias estão ali. Essas coisas que a gente falou de outras lives estão disponíveis, algumas delas nessas outras ferramentas, né? Então, o pessoal que tiver interesse é só clicar nesse link que está na biografia, vai ter acesso às outras 4 mídias que a gente tem, tá? Então, vamos nos despedindo, o pessoal aí já nos dando alguns parabenizando aí nos finalmente da live, né? O Rafael Cardoso, Fabiano Tabaldi, Gabriel Fernandes, André Andres, enfim, pessoal que participou conosco firmemente aí nessas 2 horas de live, quase 11 da noite, né, Rodrigo? E eu te agradeço profundamente a disponibilidade de participar conosco aqui e, mais uma vez, reforço e te saúdo em rede mundial de computadores, dizendo que tu é uma das minhas referências, com certeza fez parte e continua fazendo, felizmente, da minha formação, que é contínua, né? Da nossa formação a gente não para nunca de aprender. Felizmente, o objetivo, inclusive, dessas lives é a gente aproveitar para aprender também, né? Porque, com certeza, quando a gente vai passar o conhecimento adiante, é quando a gente mais aprende sobre aquilo, porque, de fato, tem que estar convicto do que vai falar, revisar os assuntos antes de se atrever a falar sobre eles, principalmente para que fique claro para quem vai receber essa informação e que seja compreensível, né? E, obviamente, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande,
ainda mais quando a gente começa a ter um pouco mais de notoriedade. Mas, enfim, te agradeço profundamente, amigo velho, e seguimos em frente. Tu é uma das minhas referências, mil graças, foi uma honra te ter aí dividindo essas 2 horas de conversa. Muito obrigado, gente. Obrigado, Fabrício. Obrigado a todos aí. Um prazer estar com entre os amigos aí. O contato continua mesmo, estou à disposição. Se Deus quiser, estamos de volta no Brasil no final do ano aí, Fabrício. Abraço a todos aí. Show de bola. Então tá, uma boa noite a todos, pessoal, e até a próxima. Até a próxima.